Revolução Russa, segunda parte. Os impostos para manter a corte e a monarquia eram altíssimos, ocorriam constantes crises de fome e havia uma enorme desigualdade social. O massacre do Domingo Sangrento uniu os grupos sociais mais humildes e os setores médios, no interesse por uma democratização do sistema político e na busca por direitos políticos, enquanto a nobreza feudal e o czar tentavam manter a estrutura social russa intacta. O ideal socialista, em princípios do século XX, parecia uma boa alternativa, principalmente para os mais pobres. Na Rússia, as ideias socialistas ganharam terreno fértil entre os operários, camponeses e soldados. Segundo Marx e Engels, os idealizadores do socialismo, nesse sistema não haveria distinção social. Com a inexistência de classes, as pessoas teriam oportunidades e igualdade de direitos, além de uma igualdade jurídica, ou seja, perante a lei todos seriam iguais. Com o passar do tempo, o socialismo ajudaria as pessoas a se organizarem a um ponto no qual não seria mais necessário um governo, instalando um sistema ideal final e utópico que eles chamaram de comunismo. Isso tudo era uma teoria. Ninguém tinha sugerido como isso deveria ocorrer na prática, mas no século XX, muitas pessoas exploradas, vivendo na miséria e fome, acreditaram que essa teoria seria uma alternativa para a vida sofrida que levavam. Na Rússia, o pensamento socialista se alastrou entre as parcelas mais pobres da população e entre os intelectuais russos. Assim, foi criado o Partido Operário Social Democrata Russo, que, embora se chamasse de partido, não era um partido como os nossos atuais, pois eles não podiam disputar eleições. Era muito mais um grupo de pessoas que se reuniam para debater ideias e agitar a população. Esse partido foi declarado ilegal e seu criador, Vladimir Lenin, foi expulso da Rússia. Mesmo na ilegalidade, o partido continuou se reunindo e acabou se dividindo em duas facções, ou seja, dois grupos diferentes, os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques, que em russo significa minoria, eram os burgueses, que desejavam desenvolver melhor o capitalismo russo, garantindo direitos políticos para implantar aos poucos um socialismo democrático. Os bolcheviques, que em russo significa maioria, queriam uma mudança mais radical, por meio de uma revolução armada se fosse necessário. Queriam a instalação dos trabalhadores do poder, a chamada ditadura do proletariado, para instalar o socialismo definitivamente. Após os acontecimentos do Domingo Sangrento, os diversos setores da sociedade russa passaram a contestar o atraso do sistema político russo. Os trabalhadores urbanos queriam melhorias econômicas e igualdades. Os intelectuais e liberais protestavam por direitos civis. As forças armadas e as nacionalidades minoritárias queriam liberdade cultural e política. Os camponeses, principais descontentes, almejavam melhorias econômicas. O czar tentou manter sua autoridade. Em outubro de 1905, criou um parlamento chamado Duma, com a criação de partidos políticos. Para ser eleito para o Duma, era necessário ter uma renda anual, que privilegiava apenas os burgueses. O Partido Operário Social Russo saiu da ilegalidade. Lenin, que estava exilado, pôde voltar para a Rússia e ajudar a fortalecer o partido. Nessa época foi criado o primeiro soviete em São Petersburgo. Os sovietes eram conselhos formados por trabalhadores para organizar a luta por melhores condições de trabalho. Mais tarde, os sovietes foram considerados ilegais pelo czar. Seus líderes foram presos ou exilados. O Duma continuou existindo, porém sem nenhum poder. O czar continuava sendo um monarca absolutista. Em 1914, o czar Nicolau II tomou a péssima medida de entrar na Primeira Guerra Mundial, ajudando a Sérvia. A decisão foi péssima, pois a Rússia estava empobrecida. Seu exército não tinha treinamento, nem munição, armas, nem alimento. Soldados russos lutaram bravamente e fizeram o que podiam com o pouco que tinham, até ganhar algumas batalhas, mas as condições eram as piores possíveis. Muitos soldados morreram, outros resolveram se entregar como prisioneiros de guerra por não ter munição nem alimentação para continuar lutando. Muitos outros desertaram, abandonando seus postos e fugindo da guerra. A situação da Rússia só piorava, e nos anos de 1916 e 1917, o inverno foi muito rigoroso, agravando a fome
fome e a revolta da população. A inflação aumentou, já que o governo imprimiu dinheiro para pagar provisões de guerra. Com isso, o custo de vida aumentou, houve falta de alimentos e outros recursos. Para piorar o problema social, a falta de soldados fez com que o governo convocasse camponeses, gerando falta de mão de obra nos campos, diminuindo ainda mais o fornecimento de alimentos. Em 1915, o czar resolveu, ele mesmo, ir para a frente de batalha, comandar pessoalmente o exército. Ele acreditava que sua presença inspiraria os soldados. Porém, isso agravou os problemas políticos, pois na regência do império ficou a imperatriz Alexandra, que não tinha nenhuma experiência em governar, além de ser aconselhada pelo monge de reputação duvidosa, Rasputin. A presença de Rasputin na corte, a ineficiência da administração da imperatriz e os altos gastos com a guerra fizeram com que explodisse uma revolta em fevereiro de 1917. É o início da chamada Revolução Russa. Mas esse é o assunto do terceiro vídeo sobre Revolução Russa.